Oi, amigos, estamos de volta com resenha e hoje, estou até esfregando as mãos. Mais que uma resenha em si, é uma visita a um amigo muito querido, um grande nome do futebol brasileiro, que inaugura hoje a fase dos treinadores, né? Mais que um encontro, alegria de te ver, Oswaldo. Muito bom. E hoje você está ao lado do seu ídolo. Meu Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de tê-los aqui. Um grande amigo de pelada, em princípio. Te dei muito bicho, hein? Com certeza. E Denis Menezes, que é a voz assim mais maravilhosa, que eu tenho lembranças muito remotas do futebol carioca, do Maracanã, de vê-lo dentro do campo, entrevistando os jogadores, né, e sempre com opiniões muito claras, muito inteligentes, né? Era um repórter que analisava o jogo em 1 minuto do que ele falava da jogada que tinha acontecido. Então, eu quero dizer a você, Denis, porque o Iata é meu amigo, não tem problema. Você também é meu amigo, mas o que eu quero dizer é que é uma honra muito grande ter você aqui na minha casa hoje e, mais uma vez, ser entrevistado por você. Obrigado, Oswaldo. Porque a minha admiração é muito grande, ela é irrestrita. Obrigado. Sensibilizado com suas palavras. Iata, você que é o idealizador, o produtor e o apresentador do Resenha, por favor, primeira pergunta para o maestro Oswaldo de Oliveira. Rapaz, Oswaldo não começou como treinador lá no Corinthians, não. Sabe onde ele era treinador? No Adidas Show. Ele jogava e era treinador. Ele e o René. René Simões. E depois a gente fala um pouquinho do Adidas. Oswaldo, seleção brasileira, vamos falar dela? É claro, a sua análise, né? A gente não quer que você analise o técnico da seleção brasileira. Todo mundo está vendo. Eu quero te perguntar o seguinte: é hora, faltando 15 meses, né, Denis? 15 meses para a Copa do Mundo. É hora de montar um time ou classificar? Classificar a seleção brasileira. No ano que não se classificar, fecha as portas. Né? 10 clubes aqui na América do Sul, com 4 vagas e uma ainda para disputar na Oceania. Então, armar o time, montar o time, parece que não. Jogadores de 35, 36 anos, não sei. Ou classificar. O que você faria? Bom, em primeiro lugar, a classificação ela é eminente, né? Hoje, com as vitórias que o Brasil inclusive joga hoje contra o Peru, né? Com as vitórias consecutivas que conseguiu, é inimaginável admitir uma possibilidade do Brasil não classificar. Eu acho até que essa proibição dos clubes ingleses não permitindo que os jogadores brasileiros que atuam lá na Premier League viessem, foi uma coisa que vai acabar beneficiando a composição da seleção brasileira. Em primeiro lugar, essa oportunidade que o Gerson está tendo, eu acho que ela é magnífica para a equipe. A seleção brasileira está precisando de um jogador na construção da capacidade do Gerson. Eu acho que o grande legado do Jorge Jesus foi ter puxado o Gerson para jogar como segundo volante, de frente para o campo, inteligente, forte, com bons passes, com força para chegar na área e definir. Eu acho que isso vai ser muito importante. Eu estou aguardando muito esse jogo de hoje, torcendo muito para o Gerson
ir bem, porque eu acho que urge, é necessário para que a equipe brasileira evolua técnica e taticamente, esse jogador que é o Gerson. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Nós hoje, Deri, nós não temos mais a qualidade que nós tínhamos anteriormente. Jogadores que realmente decidiam as partidas. Nós temos o Neymar, que é o nosso solo, é o nosso jogador diferente, é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, decidiu uma Olimpíada, né? Então esse é o nosso grande jogador. Os outros a gente fica torcendo para que apareça alguém, para que alguém vá muito bem, para que esse conjunto melhore. Então, respondendo a sua pergunta, é claro, nós precisamos classificar e vamos classificar, mas a estruturação da equipe, eu acho que está no momento dela ser realmente decidida. Definida, né? Exatamente. Agora, Oswaldo, o Brasil foi campeão do mundo em 70 e ficou na fila durante 5 Copas para voltar a ser campeão em 94. Sim. E depois de 94, o Brasil ganhou 2002. De 2002 para cá, já lá se vão 5 Copas, 4 Copas. 4. O Brasil completa a 5ª Copa sem Copa, ou você acha possível ser campeão no Catar? Eu acho possível, mas eu acho difícil. O que é mais que você acha? Possível ou difícil? Eu acho que há uma combinação dos dois. A minha expectativa em que essa equipe se estruture e amadureça para ter mais qualidade na hora do confronto com principalmente os europeus, eu tenho uma expectativa muito grande disso. Mas vendo as outras equipes, Itália, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Holanda, Portugal e Espanha, né? Não sei se eu deixei escapar alguém, esses confrontos vão ser muito difíceis. Então eu tenho a expectativa, vou torcer muito, mas acho que é uma tarefa muito difícil para nós. Não estou dizendo que é impossível, não estou pessimista, não, muito pelo contrário. Toda vez que a seleção brasileira vai jogar, eu tenho sempre uma esperança muito grande. Mas eu acho até que pelo potencial dos adversários, a gente acabou de ver uma Eurocopa agora. A gente viu a capacidade da Itália, da Holanda, né, que saiu precocemente, a Espanha, né? São equipes que cresceram muito. E eu acho que esses confrontos, eles vão ser muito difíceis para nós. Oswaldo, quando eu perguntei sobre o momento da seleção, foi pelo seguinte, a Espanha, por exemplo, vou te dar um exemplo do campeonato que eu acompanho bem, por causa do Real Madrid, do Barcelona, que foi o maior time do mundo durante muito tempo. Eu me acostumei e gosto. Futebol espanhol, em primeiro lugar. A Espanha hoje tem 3 jogadores remanescentes de um grande time, né? Que é o Busquets, o Jordi Alba, que não está jogando, é reserva. Sim. Tem um garoto lá no Real Madrid com 22 anos, Miguel Gutiérrez, que é a grande promessa do futebol espanhol, e ainda o Piqué. Só daram esses 3. Que é a experiência, né? Que é a experiência. Então eles estão renovando. A Dinamarca está renovando. Enfim, Suécia, que está com um time excelente, que é do grupo da Espanha. Sim. E, enfim, muita gente surgindo aí. Surgiu aí como é o nome dele, Lenil? O Pei. Thomas Pei, né? Memphis Depay. Memphis Depay. Surgiu do nada, não sei como esse cara apareceu. De repente vi um jogo dele no Barcelona, o cara desandou a fazer gol, jogadas impressionantes. E
surgindo muita gente. E nós temos o Neymar, que vamos ter que contar com ele para fazer tudo. 2010, Né? Que a nossa esperança é o Neymar. Por isso que eu te perguntei sobre a renovação, se era hora de renovar, fazer um novo tipo. 15 meses dá, não dá? Mas isso depende muito dos valores que a gente tem, né? Da qualidade individual do jogador. Esse menino, vocês até falaram que é da Paraíba, né? Se destacou na Olimpíada. Matheus. O centroavante. É muito bom jogador. Muito bom jogador. Então cresce uma esperança em torno dele. Ele é grande, é forte, é habilidoso, já está com alguma experiência na Europa, né? E nós precisamos de jogadores decisivos, né? Nós precisamos de jogadores decisivos. Infelizmente, se você fizer uma comparação, o Denis falou, nós ganhamos a última Copa do Mundo em 2002. Em 2002 a gente tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, para falar dos definidores, né? Se a gente pegar mais atrás também, tinha caras de altíssima qualidade. No banco tinha jogadores de altíssima qualidade, né? Hoje, infelizmente, há uma defasagem nesse aspecto. E isso é que nos dá a dúvida. Isso é que cria essa expectativa em torno do que vai acontecer, que limita um pouco o nosso otimismo, né? Porque realmente nós nos últimos anos, além do Neymar, nós não temos conseguido fabricar mais jogadores decisivos, né? Que na hora mesmo conseguem decidir as partidas. Agora, Oswaldo, um tema bem antigo, mas sempre renovado: jogador de clube e jogador de seleção. É uma diferença bem acentuada, Oswaldo? A gente acompanhando principalmente na seleção brasileira, nós temos alguns exemplos disso, né? O Gilmar, o grande goleiro, no clube ele às vezes falhava, né? Chegava na Copa do Mundo, ele pegava tudo, pô. E nós tivemos ao longo do tempo alguns jogadores que realmente, quando vestiam a camisa da seleção brasileira, eram decisivos, né? Pepe e Zagallo, sempre quem ia ser o titular era o Pepe, mas acabava jogando o Zagallo. E acabava jogando era o Zagallo, ia lá e decidia. Não era só um componente da equipe, era um jogador taticamente decisivo, porque ele começou a desempenhar uma função, né, na criação do 4-3-3, que ele vinha compor em 58 com Zico e Didi um trio no meio do campo. E na frente, e nas duas Copas do Mundo, ele fez gol. Exatamente. João, 22 passagens, né? Não são 22 clubes, são 22 passagens, porque você treinou o Fluminense 3 vezes, o Corinthians 2. Corinthians 3. 3 também. Você, como o Denis já falou, dirigiu os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo. É o único técnico que comandou o Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, e Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Aliás, campeão no Botafogo em 2013. 2013, Depois o Vitória na Bahia, o Sport no Recife. Sim. Né? E 3 saídas aí, uma delas para o Arli, né? É do Catar, né? Esse não é o Arli do Catar. Não é da Arábia, não. Não, eu saí para o Catar também em 2017, para o Arabi, que foi o clube que, como preparador físico, eu trabalhei 11 anos, né? E um dia eu estava chegando no aeroporto em Miami para passar férias, e um ex-jogador meu do Arabi me ligou e falou: pô, coach, por favor, vem aqui. Nós vamos cair para a segunda divisão. Esse é o único clube do Catar que não tinha visitado a segunda divisão, é o Arabi. Vem aqui nos ajudar e tal. E eu aí fui e realmente a gente conseguiu evitar a queda. Foi muito legal. Então eu trabalhei como treinador nos dois. No Arli primeiro em 2005
E em 2017 eu fui no Arabi também. Quem Cabe- sabe, né, Denise? Cabe uma pergunta para o Oswaldo. É Oswaldo, aquela não? hã? É aquela pergunta? Não, não é aquela Ai- pergunta. ainda não. Ainda não, ainda não. Essa está Tá guardando, reservada. né? A Copa do Mundo, durante muitos e muitos anos, ficou limitada ao eixo América do Sul e Europa. Sim. Até que a Copa de 94 foi nos Estados Unidos, como antes, em 70, já tinha sido no México, portanto, fora do eixo América do Sul e Europa. Qual é a tua expectativa, você que conhece bem o Catar, onde brilhou como técnico, qual é a tua expectativa para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, Oswaldo? Ela vai ser uma Copa do Mundo dele muito diferente. Por quê? Porque, primeiro que vai ser jogada nos meses de novembro e dezembro, porque em junho e julho é impossível de ter jogo de futebol naquela terra. E à noite, né, os jogos serão todos à Mas noite. mesmo à noite, a umidade relativa do ar é algo absurdo. Sabe, você não consegue conviver com aquela atmosfera, com aquela temperatura. O Iata já trabalhou muito tempo lá e sabe disso. É. E eu só fui uma vez àquela área, em Jeddah, quando a seleção jogou na Arábia Saudita, Sim. e chegamos de madrugada com um calor de 90 graus. Exatamente. Abre a porta do avião, você tem a impressão que não vai respirar. Eles falam que está 50 para não assustar, porque senão é pânico, né? Porque pânico, é um absurdo aquilo, é um absurdo. Não Não dá, existe. fora do ar-condicionado não há a menor chance de viver. Oswaldo, Não, mas Iata, o Oswaldo não falou sobre a Copa de 2022 Então, no final do ano. eu estive lá em 2017, foi a última vez, e eles já naquela época estavam se preparando a construção dos estádios, metrô, aeroportos, hotéis. É um negócio absurdo. É absurdo. Vai ser um escândalo nesse aspecto. Até porque só há uma coisa que não é problema: dinheiro. Exatamente. Para você ter uma ideia, apesar de jogar no inverno, tem estádios que tem ar-condicionado individual para cada espectador. Tá brincando, hein, Oswaldo? loucura. Fala sério. Eles estão construindo metrô no deserto, sabe? Cruzando, o Catar é um país muito pequeno, né? O Catar é uma verruga da Arábia Saudita para dentro do Golfo Árabe, né? É um país de dimensões muito pequenas. Então, a maioria dos estádios são nas cercanias da capital, Doha. Mas tem um estádio mais longe, que é em Alcor, outro em Uacra, e os outros são todos na capital. O Acra fica a 20 quilômetros. Cor, que é a cidade mais longe, onde tem estádio, fica a 60 quilômetros. Em estradas maravilhosas, né? Enfim, então, nesse aspecto, vai ser uma Copa do Mundo muito diferente, porque essas facilidades, elas vão aproximar muito a quem for para assistir. E a qualidade da logística também vai ser uma coisa exuberante, né? Então, o único temor que eu tenho é da pandemia se prolongar a ponto de interceder e atrapalhar. Porque, por outro lado, vai ser uma Copa do Mundo, nesse aspecto, esplendorosa. Facilitando muito a relação dos torcedores e dos visitantes. Oswaldo, eu quero te fazer uma pergunta sobre um assunto que você falou rapidinho, passando. Para o treinador, é difícil optar por um jogador técnico. Eu vou te dar os exemplos que você falou ainda há pouco. Pepe,
que era titular do Santos, formava no maior ataque da história do futebol mundial, que todo mundo sabe de cor, não sabe quem não quer, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Um monstro que teoricamente seria o titular na seleção brasileira. Na primeira, 58, e na segunda, 62. E o Zagallo não deixou. A opção foi tática, evidentemente, né? Mas teve uma que, eu acho que foi a segunda, que o Pepe torceu o tornozelo e quase não foi. O Pepe acabou indo porque o Germano, Ponto esquerdo do irmão Flamengo. do filho Michila, naquele intermédio ele foi vendido para a Itália. Para a Itália. Foi para o Milan. Aí deu tempo, eu acho que é essa história, eu não tenho muita precisão, faz muito tempo, né, dele. Mas o Pepe estava machucado numa das duas, ele era o titular, e aí o Zagallo jogou e agarrou a posição e não saiu nunca mais. Inclusive mudando a forma da equipe jogar. Oswaldo, ainda não é a pergunta que o Iata quer que eu faça para você, que aliás ele gosta muito quando eu faço essa pergunta. Mas que ataque você gostaria de ter dirigido? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe? Ou Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo? Meu Deus do céu. Não pode misturar os dois, não? Porque, por exemplo, o Mengalvio eu substituiria pelo Didi, né? O Dorval eu substituiria pelo Garrincha. Eu não vou mexer mais no time do Santos, não. Eu acho que Garrincha, Didi. Pô, mas aí tem Amarildo, pô. Tem Quarentinha. Não pode deixar o Pocesso de fora, meu Deus do céu, né? É duro. É muito difícil. Tira o 10, barra o 10 do Santos. Não dá, Denis, é muito difícil. Pensar em, sabe, essa coisa de escalar times, de ter só 11. Às vezes eu vejo que o cara bota o Maradona de volante, entende? Recentemente eu vi, né, bota o Pelé de meia recuado para poder ter o Ronaldo, o Romário na frente, né? E isso é uma coisa muito difícil de lidar. Eu não misturo datas, nem datas nem gênio. Quem é melhor, o Denis vai perguntar daqui a pouco, mas deixa a pergunta para ele. Qual foi o melhor time que você dirigiu, Oswaldo? Assim, que você ficava no banco e... Não digo que joga as camisas para cima, porque não é teu feitio, Não, mas... O Corinthians 99-2000 era um timaço. Era um time maravilhoso, né? Que além da qualidade dos jogadores, era um time muito competitivo. Os caras queriam ganhar, entende? Então, foi um time assim que eu realmente destaco. Mas eu não me esquivo do nosso trabalho no Japão, porque foram 5 anos no Kashima Antlers e a disciplina e obediência do japonês é um absurdo dele. Sem interromper a tua resposta ao Iata, só quero lembrar e destacar a importância do teu trabalho como treinador, que em 5 anos ganhou 8 títulos no Japão. Foi. O Kashima. Com o Kashima Antlers. Nós ganhamos os 3 primeiros campeonatos japoneses, 2007, 2008 e 2009. Ganhamos 2 vezes a Copa do Imperador, que eu ganhei depois uma terceira vez com o Urawa Reds, recentemente, em 2018. E ainda teve um título que não foi exatamente com Kashima, porque foi a seleção do All-Star do Japão contra a Coreia. Nós jogamos 2 vezes essa competição. Eles ganharam da gente em Tóquio e nós ganhamos deles em Seul. O Iata fez uma pergunta a respeito do melhor time que você dirigiu e você lembrou do Corinthians, sim, onde você foi campeão paulista e brasileiro em 99. Sim. E eu esmiuço essa pergunta, eu detalho essa pergunta. Qual foi o melhor jogador que você comandou? Ai, meu Deus do céu. Piorou, Denis. Olha, eu falo do Corinthians daquela época
porque eu tive praticamente um ano à frente do Corinthians e joguei todas as... Mas aquele Vasco de 2000, se tivesse tido continuidade de trabalho, poderia ter chegado também num patamar comparável à equipe do Corinthians, né? Porque o Corinthians tinha muitos craques e o Vasco também tinha, né? Muitos. O Vasco disputou 2 mundiais seguidos. Pois é. Né? Então, se o trabalho tivesse tido continuidade, se não tivesse sido interrompido, eu acho que o Vasco teria sido um dos grandes times que eu dirigi. Continuou sendo, né? Porque os jogadores permaneceram. Acho que só o Juninho Pernambucano que saiu. Continuou sendo um grande time. Mas eu digo, na minha mão, eu acho que o Vasco teria se aproximado do Corinthians pela qualidade individual do elenco. Muito boa qualidade. Ô Oswaldo, se é que é possível alguém definir, dizer por que um treinador de ponta, top, como você, mega campeão, uma estrutura profissional assustadora, que eu conheço desde o tempo de preparador físico e depois como treinador super vitorioso, nunca foi chamado para dirigir a seleção brasileira. O que seria, Oswaldo? Eu fui chamado. Sim, mas não foi, né? Eu não fui. É. Era muito cedo para eu ir naquela época. Foi em 2000, eu não tinha nenhum ano como treinador. Né? É que você já começou campeão do mundo, aquele ano você ganhou 3 títulos. Foi, eu achei que não era o momento para ir. E depois teve algumas outras oportunidades, mas aí não se concretizou. Entende? Mas o Brasil é riquíssimo em treinadores, né? Tem muitos treinadores de qualidade. E é difícil realmente de todos chegarem à seleção brasileira. Então eu pergunto a você, como é que você vê essa entrada dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro? Danilo, eu não posso ser contra, porque eu fui treinador estrangeiro no Japão, no Catar, nos Emirados Árabes, né? E guardando-se as devidas proporções, eu fui muito bem tratado. Então eu acho que todo treinador de qualidade que vier para cá, que puder somar, tem que ser muito bem-vindo, e nós temos tido alguns. Agora, eu acho que isso não urge como uma necessidade eminente. Eu acho assim que arco e flecha, esgrima, lutas greco-romanas, waterpolo, nós precisamos de ter treinadores estrangeiros, campeões com muito mais experiência. No futebol acho que não é muito caso não, mas é lógico que se você traz grandes treinadores, eles podem ter uma contribuição decisiva, como em alguns casos tem acontecido aqui. Mas isso não quer dizer que se não fossem os treinadores brasileiros, que isso não teria acontecido, entendeu? Você é favorável à vinda de um treinador estrangeiro para a seleção brasileira? Em princípio não. Não? Em princípio, Um Guardiola, não. por exemplo? Eu acho que esse é o ápice, né? Eu acho que pelo trabalho que ele tem demonstrado durante a carreira toda, é um treinador excepcional, né? Que eu acho que poderia realmente somar no caso da seleção brasileira, desde que ele tivesse tempo de viver aqui, de morar aqui, de conhecer o futebol, né? De ter atrelado ao seu cabedal muitas outras coisas que ele ainda não tem. Que uma pessoa que vive aqui, que sabe as nuances do futebol, que ajudou a construir, que promoveu jogadores, já sai na frente, né? Já sai na frente por isso. O futebol não é um departamento estanque, o futebol tem uma história. O futebol tem início, meio e fim. Você não pode, de repente, como você faz num automóvel, pegar uma peça
de um carro e colocar ali e achar que aquilo vai ser a melhor coisa do mundo. Você está lidando com seres humanos, né? E como eu disse e repito, futebol tem uma história, futebol tem uma trajetória. Um treinador para chegar à seleção de um país como o Brasil, que é o maior campeão do mundo. O Brasil tem 5 títulos mundiais. A gente não pode esquecer disso. Isso tudo emana dos treinadores brasileiros ao longo do tempo. Tá? E não foi de um só, não foi só daqueles que chegaram à seleção. É tudo uma conjuntura, né? E eu acho que você interferir nesse prolongamento, nessa sequência, pode ser uma coisa danosa. Fazer uma experiência, eu acho que não é o caso. A seleção brasileira não está aí para ser experimentada, né? Você tem que ter continuidade, você tem que ter segurança naquilo que está fazendo. E eu acho que nesse caso, os treinadores brasileiros que têm sua origem aqui, que acompanharam tudo o que aconteceu, são os mais capacitados para dar continuidade a esse trabalho. Agora, por falar em técnico, Oswaldo, o técnico perde 2, 3 jogos, é demitido. Técnico só perde, técnico não ganha jogo, Oswaldo? Técnico ganha sim, técnico é decisivo, né? A gente tem exemplos aí incríveis, um treinador que interferiu no jogo, que mudou a história do jogo, né? Agora, ele tem que ter aparato, ele tem que ter garantias, ele tem que ter segurança para fazer isso. O que aconteceu comigo no Japão, Denis? Eu cheguei, nós perdemos no campeonato, na J-League de 2007, nós perdemos para o Frontale o primeiro jogo, perdemos para o Gamba Osaka com um gol de Magno Alves no segundo jogo, empatamos com o Jeff, empatamos com o Vissel Kobe, empatamos com o Omi Ardija em casa, que era um time que emanava da segunda divisão, e eles jogaram desde dos 20 minutos do segundo tempo com homem a menos. Não conseguiam fazer um gol. Quando acabou o jogo, na coletiva, uma repórter levantou e falou assim: Oswaldo, você tem consciência que você é responsável pelo pior início de temporada da história do Kashima Antlers? Eu falei, eu tenho. Agora, eu também tenho consciência que eu posso ser o responsável pelo melhor término de temporada do Kashima Antlers. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. No final, nós estávamos a 12 pontos do líder, ganhamos 9 jogos consecutivos. Isso. E na sequência ganhamos a Copa do Imperador, né? No dia que nós ganhamos a Copa do Imperador, ela se levantou na coletiva de imprensa, falou: eu quero lhe pedir desculpas pelo que eu disse. Aí falou o dia lá atrás daquele jogo, no mês de abril, não sei. E o que você disse aconteceu. Você teve o pior início de temporada da história do Kashima, mas teve o melhor fim de temporada, ganhando o título, ganhando 9 jogos consecutivos e ganhando a Copa do Imperador. Piata e eu gostamos muito de acompanhar o futebol da Europa, da Ásia, o futebol mundial de forma geral. E é bom que se diga para quem está vendo o resenha que esses 9 jogos sem derrota do time do Kashima, sob o seu comando, é o recorde da história do clube. Poucos sabem, mas é bom que se diga. Por falar em recorde... E você sabe o que aconteceu? Nós iniciamos o campeonato do ano seguinte, 2000, e ganhamos mais 5. Então, na J-League, são 14 jogos. Somando. E aqui, com o São Paulo, em 2002, nós ganhamos 10 jogos consecutivos. Começamos ganhando do Flamengo no Maracanã, fomos ganhando, e ganhamos do Botafogo no Caio Martins. Foram 10 jogos consecutivos. Eu acho que só o Guarani, em 78, ganhou 11. Foi campeão em 78, em cima do Palmeiras. E ganhou 11 jogos consecutivos. É verdade. O segundo é o São Paulo com esses 10
de 2002. Por falar em recorde, eu me lembrei que Cristiano Ronaldo bateu mais um. Rotina dele. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Eu vou fazer duas perguntas. Chegou a 111 jogos, é o recordista absoluto. Ele é o recordista de gols na Champions, enfim, por onde ele passa. Monstro. Denis vai fazer outra pergunta, mas é parecida com a minha. Você como treinador, esse dono lá do PSG, que ele diz assim, quanto custa? Ele não quer nem saber. Ele recusou agora 1 bilhão e 200 milhões pelo Mbappé. Que o Florentino Pérez foi lá levar a oferta, não foi levar o dinheiro, porque tinha que botar 12 ônibus cheios. 1 bilhão e 200 milhões ele recusou, mas vai levar. Em janeiro, na janela de janeiro, ele leva. Cristiano Ronaldo ou Messi? Você treinador e o homem diz assim, ó, compre um dos dois. Olha, é uma pergunta dificílima, né? Difícil. Mas eu vou te dizer, por característica, eu ficaria com o Messi. Messi. Se tivesse que decidir entre um e o outro, eu ficaria com o Messi. Mas eu admito todas as qualidades e como o Cristiano Ronaldo consegue isso, pela dedicação, né? Porque ele é um atleta absoluto, né? Impressionante. Agora, eu acho, como eu gosto muito do futebol arte, o Cristiano não deixa de ser um artista, mas eu acho o Messi mais genial, mais decisivo, mais resoluto no espaço Mais reduzido. técnico, né, Oswaldo? Ele é mais técnico. Também. O outro é mais físico, mas também não deixa de ser É um absurdo. O Messi consegue ser mais veloz com a bola do que sem a bola. Se ele correr com a bola, ele é mais veloz do que se ele correr sem a bola. É um negócio absurdo. Agora, Oswaldo, na sequência, Messi ou Maradona? Ai, meu Deus do céu. Aí já são duas etapas diferentes. Pela durabilidade, né, pela consistência, eu fico com o Messi. Mas eu achava o Maradona mais genial. O Messi mais ainda criativo. joga 5 anos brincando, em altíssimo nível. Nós vimos o Maradona fazer gols assim, né, que o tempo acaba fazendo a gente esquecer. Mas ele fez gols maravilhosos. Você não respondeu, Denis. Gols muito parecidos com o que a gente viu o Zico fazer, né? Ah! Agora você Eu tocou... vi o Zico fazer gols incríveis, né? Então cabe a pergunta para você. Não, Ele não te respondeu, Denis, quando você perguntou o melhor jogador que ele dirigiu. Eu dirigiu pensei que ia fugir dessa. e viu. Não, eu quero saber o maior jogador que ele viu. Eu estou falando desse planeta, quando né? ele viu na arquibancada, porque ele era, antes de tudo, torcedor. Eu vi foi o Pelé, não tenha dúvida. Não. Não, o Pelé Desse qual foi o planeta. segundo? Desse planeta. Desse planeta eu vi o Garrincha, eu vi o Cruyff, né? Eu vi o Zico, né? O Zico eu vi muitas vezes, né? Vi fazer coisas do Arco da Velha, jogador Nossa. fantástico, né? Absurdo. Oswaldo, você falou em vários jogadores nacionais e estrangeiros. Por que nem sempre o grande jogador é grande técnico? Eu não tenho uma explicação para isso, não. Eu não teria uma explicação para isso, né? Existem várias teorias, né? Por exemplo, do jogador que joga mais atrás, zagueiro ou goleiro, como tem uma visão maior do campo, que por causa disso desenvolve mais os conhecimentos do futebol, né? Mas eu não teria uma explicação para isso, Denis. Eu acho que grandes jogadores
não se tornaram técnicos porque não quiseram, acharam que não iam se expor, né? Porque a gente sabe que as agruras do treinador de futebol, elas são muito pesadas. E muitas vezes um ídolo, um cara que foi habituado com a idolatria, ele não lida muito bem com isso, né? Então ele disse, pô, eu fui isso tudo, Um exemplo é o Zico, por exemplo. Zico e Pelé. O Zico, ele jamais admitiu ser treinador no Brasil, porque ele sabe que aqui a barra é muito pesada. Ele foi treinador no Japão, muito bem, no Kashima e na seleção japonesa. Depois dirigiu outros clubes na Europa, mas aqui no Brasil ele não tem, porque ele sabe que aqui é muito difícil, né? Aqui você perde 3 jogos, não existe consistência para manter o treinador. Era o que eu ia acabar de falar com os 5 primeiros jogos de 2007 no Kashima. Depois a gente conseguiu e acabamos fazendo a equipe ficar forte e vitoriosa. Mas se fosse aqui no Brasil, eu acho que eu não teria chegado no 5º jogo. Com o Kashima, que é o maior vencedor do Japão, né? É o clube que tem mais títulos da J-League. E eu acho que Copa do Imperador também, não sei, agora não me lembro com certeza, mas é um clube recheado de títulos. Você acha que chegar no 5º jogo sem ganhar nenhum, de 18 está em 15º lugar na J-League, de ter perdido os 2 primeiros jogos da Copa Nabisco, e depois nós jogamos até a semifinal, conseguimos recuperar. Nós recuperamos na J-League e recuperamos na Nabisco também. A Nabisco nós jogamos a semifinal. Nós perdemos para o Gamba em Osaka de 1-0 num pênalti que hoje talvez não tivesse sido marcado. O cara chutou a bola, o meu lateral esquerdo com o braço aqui, aí o cara fez o gol de pênalti. No jogo da volta em Kashima, nós estávamos ganhando de 3-1 e no finalzinho levamos um gol 3-2 e eles classificaram. Uma vitória deles lá, outra aqui. Senão nós teríamos chegado na final também da Copa Nabisco. Eu não sei se você teve contato com ele, mas Iata e eu, enquanto repórteres no rádio, mantivemos muito contato com um dos grandes treinadores do futebol mundial, o carioca, como você, Otto Martins Glória. Nossa. De frases notáveis, tipo, não se faz omelete sem ovos. Isso. O técnico, quando ganha, é bestial, quando perde, é uma besta. Isso. Diziam isso muito, Otto. Você assimilou alguma coisa, ou muita coisa, de técnicos, Oswaldo? Claro, sem dúvida. O próprio Otto Glória, na Copa do Mundo de 66, né? Acompanhei muito com a seleção de Portugal. A melhor colocação de Portugal, terceiro lugar. Até hoje. Derrotou inclusive o Brasil, né? naquela Copa do Mundo. E outros tantos, né? Tem É claro que assim, o meu ídolo é o Zagallo, né? Eu acho que o Zagallo é a grande entidade, não só como treinador, né? Mas a grande entidade, a grande personalidade do futebol brasileiro, né, em termos mais amplos, não só como jogador, o Zagallo. O Pelé, é claro, como jogador, mas o Zagallo como personalidade do futebol brasileiro é incontestável. Não à toa, primeiro campeão do mundo como jogador e técnico. Exatamente. Mas tem outros caras que eu admiro muito. Tele Santana, Enio Andrade, né? Rubens Minelli, né? Foram treinadores que fizeram coisas maravilhosas. Tem uma frase, uma vez eu fui assistir um jogo que vocês estavam trabalhando, eu vim de férias para o Brasil, acho que foi em 92, não sei, no Campeonato Brasileiro, e no Maracanã estava jogando Flamengo e Cruzeiro. O Enio Andrade era o treinador do Cruzeiro e o Carlinhos, que é outro cara muito bom, que eu sou fãzaço, o Carlinhos, eu era como jogador,
depois como treinador também. Era o cara que eu tentava imitar como jogador, né? Daquele título do Flamengo em 63, foi o grande jogador daquele campeonato, na minha opinião, né? Eu tinha só 12 anos de idade. Mas nesse jogo, em 92, Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro ficou com um homem a menos e ganhou o jogo. Ganhou do Flamengo no Maracanã com um homem a menos. E aí nas entrevistas, um de vocês perguntou: ô Enio, como é que você conseguiu fazer isso? Você neutralizou o time do Flamengo dentro do Maracanã com um homem a menos, ainda fez 2 gols e ganhou o jogo de 2-0. Ele falou assim: eu não permiti que o Flamengo jogasse da maneira que ele queria jogar. Nós obrigamos o Flamengo a jogar da maneira que nos beneficiaria com a disposição dos jogadores no campo. E ele aí explicou como ele fez, né? Ele abriu 2 homens rápidos dos lados, deixou o meio para o Flamengo, e o Flamengo vinha pelo meio, não se desenvolvia bem, e com aquilo ele conseguiu contra-ataques e acabou o Cruzeiro ganhando o jogo. Estou te dando exemplo de um treinador que eu admirava muito, que era o Enio Andrade. Oswaldo, para fechar, Denis, as frases do Otto Glória são famosas, né? As que a imprensa divulgou, mas existe uma que é sensacional. Eu cobria o América e o Otto era o treinador, seu Otto era o treinador. E o jogo que o América perdeu lá, não sei de quanto, perguntaram para ele: seu Otto, o que aconteceu com o time? Ele falou: fizeram tudo, só não fizeram o puto do gol. Para fechar essa, João, obrigado, é legal conhecer tua casa, te rever, uma alegria muito grande. Passamos 3 anos maravilhosos jogando no Adidas Show. Já acabou a entrevista? Se você quiser continuar, a gente continua, mas você tá dizendo que Acabou um pouquinho de tempo, né, Neni? Tanto assunto pra gente falar, né? Eu ainda tinha, além daquela pergunta, Garrincha ou Pelé, eu tinha muitas outras para fazer com o Oswaldo, mas acabou o tempo, acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos fazer a segunda Mas eu não edição. pipoco, não. Eu amo os dois. Para mim, são os 2 maiores jogadores que eu vi jogar futebol na minha vida, o Garrincha e Pelé. Mas eu, se tivesse que escolher um, eu escolheria o Pelé. Tá certo. Oswaldo, obrigado mais uma vez, foi muito bom te rever, conhecer a sua casa maravilhosa, coisa linda, esplendorosa, e saber que você está bem, está com saúde, mesmo sem trabalhar 1 ano e meio. Que coisa inexplicável é essa? Se é inexplicável, não precisa explicar. Oswaldo está parado 1 ano e meio, multicampeão, multivencedor, baita de um treinador, mas está parado há 1 ano e meio. E com outro detalhe, Ata, se não fosse treinador, pela categoria, pela educação, estaria no Itamaraty, seria um diplomata. Para fechar. Muito obrigado, Denis, muito obrigado. Eu estou muito feliz, reitero aqui as minhas palavras iniciais. A visita de vocês é um elixir para mim, me faz lembrar muita coisa boa, né? O pessoal fala assim: saudosista. Eu sou saudosista. Eu gosto muito de lembrar as coisas boas, principalmente do futebol. Eu quero ver sentir saudade de coisa que não foi boa. Exatamente. Então, quando a gente fala de Pelé, de Garrincha, de Zico, de Romário, de Ronaldinho, isso é maravilhoso. E a gente falou aqui de Zagallo, né? Falamos de tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Falamos de Kashima, falamos do nosso tricampeonato. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui. Estou muito feliz.